ouvindo este vídeo. Eu queria compartilhar mais uma palavra do Senhor que está no meu coração. Se encontra no Velho Testamento, no livro de o profeta Oseias. E no capítulo de número 1, que me chama muito a atenção porque fala profundamente de uma obra que o Espírito Santo de Deus ele está falando e fazendo nesses dias de hoje. Oseias foi um profeta que viveu uma época muito difícil de Israel. Ele profetizou ali por volta do ano 720 a.C., durante o reinado de Jeroboão, de Ezequias, de Acás, reis de Judá e reis também de Israel. Porque naquela época já Israel, como muitos sabem, já estava dividido. Logo que finalizou o reinado de Salomão, filho de Davi, a nação se dividiram entre uma tribo e meia, dizendo assim, meia tribo de Manassés, mas Judá foram e também constituíram um reino, e o reino do norte e do sul, como se disse, 10 tribos foram atrás de um rei, e uma tribo, disse-se que uma tribo e meia foi atrás do outro rei. E aí em diante começou a caminhar Israel já dividido. E este profeta Oseias se levanta durante essa época para profetizar-nos, para nos falar, para exortar a nação e para falar também até os nossos dias. Uma palavra muito forte. E fala assim, palavra do Senhor que foi dirigida a Oseias, filho de Benri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. E nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor, por intermédio de Oseias, o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituições, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Também foi-se, pois, e tomou a Gomer, versículo 13, filha de Diblaim, e ela concedeu e lhe deu à luz um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. É muito inusitado o Senhor pegar um profeta e falar para o profeta buscar uma prostituta por esposa. Alguém que vendia o corpo para viver, e buscar justamente uma mulher que é imunda, que é impura, para se casar. Na verdade, o que o Senhor queria nos mostrar com isso, o que o Senhor queria mostrar através disto para Israel, é que, assim como Oseias, Deus estava casado, era o marido
de uma nação que era prostituta, de uma nação que se prostituía e tinha se prostituído muito profundamente. Porque quando eles começaram, já depois que Salomão chegou no final dos seus dias, disse a palavra de Deus que as mulheres de Salomão, que eram mulheres das nações que estavam em volta de Israel, estas mulheres perverteram o coração de um homem que tinha a sabedoria divina. E de tal maneira perverteram o coração dele que ele começou a apostatar da fé e começou a introduzir na nação todo tipo de cultos pagãos, todo tipo de coisas abomináveis que Deus deixou muito claro que seriam abomináveis que eles praticassem estes cultos. E de aí em diante Israel mergulhou numa apostasia, mergulhou numa mistura de religião. Já não mais se falava na Torá, não mais se falava na lei, não mais se dizia para o povo ir sacrificarem e levarem seus sacrifícios até Jerusalém, até o templo que foi edificado para esse fim. E começaram também a olhar para as nações que estavam em volta, para Tiro, para Sidão, para Fenícia, para os filisteus e todos aqueles povos que tinham religiões pagãs, cultos a deuses de todo tipo. Israel começou a praticar esses mesmos cultos, a fazer sacrifícios de animais nos altos, incienso e orações e adorações às estrelas, a Astarote, a Baal, e até o ponto de começarem a praticar sacrifícios humanos e a perverter totalmente a moral e toda aquilo que Deus um dia tinha falado, que ele queria um povo santo, tinha se perdido. Porque uma das sinônimos de santidade é o ser santo, é ser separado. Deus queria separar um povo do restante das nações. E quando Oséias se levanta aqui, na verdade, o povo já estava corrompido. E aqui ele manda então o profeta a fazer um casamento com uma mulher que era uma mulher corrompida também, para que o profeta sentisse, para que os que viram o ministério de Oséias vissem e sentissem como é que Deus se sentia no relacionamento com o seu povo, com Israel. E dessa união nasceu um filho. Na verdade foram 3 filhos, 2 filhos varões e uma filha mulher. O primogênito que nasceu, Deus revela para Oséias que tinha que colocar o nome de Jezreel, que se traduz como dispersão, como diáspora ou dispersão, porque Deus queria mostrar que por causa ou por motivo da prostituição que Israel vinha praticando já de algumas gerações para trás e não conseguiam se firmar na presença do Deus vivo, Deus já anunciava por meio deste profeta que os iria dispersar por todo o mundo. Por isto nasce Jezreel, o filho que significa dispersão. E depois, se a gente vê aqui
capítulo de número 6, no capítulo 1, perdão, versículo 6, diz: tornou ele a conceber, a mulher de Oseias. Ela concebeu, significa que ela teve mais um filho e deu à luz uma filha, mulher. Disse o Senhor a Oseias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Né? Aqui ele, com este segundo filho, desfavorecida, que era o nome que Deus batizou e pôs a essa menina que teve a mulher prostituta, que era a esposa de Oseias. Esta menina chamada desfavorecida era o significado do resultado da prostituição e do pecado. O resultado que vem a acontecer com qualquer ser humano, com qualquer pessoa que deixa de praticar e de seguir a Deus. É que Deus deixa de o favorecer. É que Deus deixa de, na verdade, manifestar a sua graça. Manifestar o seu favor. Porque graça é um favor imerecido. Porém que Deus nos concede. E então, quando Deus retira a sua graça daquele povo, na verdade, como consequência disso, eles vão sofrer uma profunda destruição. Como o Senhor disse, seriam dispersos, o Senhor retiraria deles a graça, e se tornariam, então, um povo como todos os demais povos da terra, sem nenhum relacionamento com Deus. Por isso é que, depois, ele fala, no versículo 7, porém da casa de Judá, me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor, seu Deus. Pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem por cavalos, nem por cavaleiros. Deus, ele imediatamente, quando ele fala que vai retirar a sua graça de Israel, daquelas tribos, daquelas 10 tribos que estavam habitando na terra que um dia Deus deu como terra prometida, ele também disse que separava a Judá, que salvaria aquela tribo de Judá, que essa salvação viria não mediante a força da guerra, a força da peleja, do arco, da lança, do cavaleiro, a força militar. E é claro que o profeta aqui, o espírito profético estava dizendo a natureza da salvação que Deus iria a trazer da linhagem da tribo de Judá, que 700 e poucos anos mais tarde iria se manifestar em uma cidade de Belém. E nosso Senhor Jesus Cristo, quando nasceu e cumpriu todo aquele ministério maravilhoso e também aquela obra poderosa de redenção das nossas vidas, a salvação que o profeta Oseias fala, é esta salvação que o Senhor Jesus Cristo consumou na cruz do Calvário.
E é claro que ela não foi provista por meio de força militar, não foi provista por meio da força humana. Por isso é que a gente entende que é um espírito de engano, um espírito do anticristo que promove aquela terrível perseguição que hoje os grupos muçulmanos radicais estão realizando em cima dos cristãos, porque, na verdade, eles fazem isto convictos de que estão servindo a Deus, quando, na verdade, eles estão se satisfazendo aos desejos do anticristo. E aqui o profeta deixa clara a diferença que há da salvação que provém do verdadeiro Deus, que é uma salvação que não é provista por meio de arco, por meio de guerreiro, por meio de cavalos, por meio de nenhum meio humano, mas através da graça e da fé, através de um favor que Deus nos fez, que nós recebemos aqui quando cremos no Senhor Jesus Cristo. E aí ele continua profetizando, e a palavra do Senhor diz: depois de haver desmamado a desfavorecida, que era o símbolo do que iria acontecer com Israel, e ainda teve mais um filho. Concedeu e deu à luz um filho, esta mulher. E disse o Senhor Deus ao Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. E olhe bem para isto, porque é muito claro, Deus deixa muito claro que com o nascimento desse terceiro filho de Oséias, que Deus não tem pacto, não tem acordo com o pecado, não tem acordo com a prostituição, não tem acordo com a idolatria, ele não tem acordo com o suborno, com a mentira, ele não tem acordo com a depravação. Se nós queremos servir a Deus, nós não podemos seguir e continuar praticando estes atos abomináveis, estas coisas terríveis, como Israel praticava, e que concluíram por uma sentença tão terrível como esta, de Deus dizer: vocês não são meu povo mais. Então, eles seriam dispersos, eles seriam desfavorecidos, ou seja, a graça se levantaria de sobre eles. E aí também o selo, a identificação de Deus seria tirada. Ou seja, não restaria mais nada para eles, porque Deus disse aí que eles não eram mais povo dele, não tinha mais identidade com ele. Então, quem pratica o pecado, quem pratica a maldade, quem continua pecando, meu irmão, minha irmã, não nos enganemos, quem continua ainda achando que Deus vai te perdoar no final, que Deus vai dar um jeito, que Deus ele está tolerando porque você é uma pessoa fraca. Deus não tolera o pecado. Deus não tolera a prostituição, Deus não tolera a mentira, Deus não tolera a violência, Deus não tolera aquelas coisas que realmente o inimigo quer que nós continuemos a praticar. E é interessante que depois ele disse aqui no versículo 10, todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar, e acontecerá no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá:
vós sois filhos do Deus vivo. Deus está falando pelo profeta para um povo físico, para os judeus que viviam ali, para os israelitas que viviam naquela época. Aquelas 10 tribos não seria mais o povo dele, sabe? E realmente eles foram dispersos pelo mundo e nessa dispersão se perderam naquelas tribos. Se perderam até os dias de hoje. Hoje há rastros de algumas dessas tribos, mas não se sabe mais a respeito de várias delas. Deus, na verdade, não quis mais se revelar a eles. Mas, no entanto, aqui ele lembra a promessa que ele tinha feito a Abraão lá atrás, dizendo que ele seria pai de numerosas nações que não poderiam se contar. E aqui, quando ele fala que aquele povo ali pecador, que estava numa rebelião profunda, numa apostasia profunda, não se chamaria mais povo dele. Logo embaixo ele disse que ele iria levantar uma nação como a areia do mar, de numerosa, de grandiosa, de grande, de incontável. E então aí eu creio e eu entendo que ele está falando da igreja do Senhor Jesus Cristo, do povo do Senhor Jesus Cristo, que foi espalhado por todo este mundo e que é hoje o Israel de Deus, porque lá em Gálatas Paulo fala que nós somos o Israel de Deus. Então este é o povo que Oséias está falando. E na verdade é que no lugar, como disse Oséias, no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, aí o Senhor dirá, confirmará, vós sois filhos do Deus vivo. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando dizerem para você que sua fé é inútil, quando dizerem para você que você é uma pessoa que não está hoje no caminho certo quando crê em Jesus Cristo, você tem que entender: muitas pessoas, muitas religiões neste mundo, muitos sacerdotes de todo tipo, pessoas de todo tipo estão nos dizendo que nós não somos a nação santa, que nós não somos o povo de Deus escolhido. Os próprios israelitas, os judeus hoje, muitos dizem que nós não somos povo de Deus, que nós não temos a revelação, que nós não temos encontrado o Messias, que eles vão encontrar o Messias. Na verdade, nós, pela misericórdia do Pai, encontramos verdadeiramente a este Messias, a esta salvação. Por isso é que esta salvação tem se tornado a milhares de pessoas. E assim como Oséias profetizou, como a areia do mar hoje é a igreja espalhada por todos os continentes do mundo, por todo o globo terrestre, que espera a redenção. E veja bem, ele completa ainda dizendo aqui, o versículo 11 disse: os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Ou seja, o Israel de Deus, que é a igreja do Senhor, juntamente com o Judá de Deus, que é fisicamente hoje e a nação de Israel, o Estado de Israel, cuja capital é Jerusalém, que ali o Senhor há de operar também, conforme está escrito lá em Zacarias, que virá o Senhor e estará derramando o espírito de clamor naquela nação, e eles olharão para aqueles a quem traspassaram e se lamentarão e clamarão pelo Messias. Esta promessa foi profetizada e se cumprirá, creio eu. Haverá uma reunião da igreja
do Israel de Deus, com Judá, com as primícias, com os judeus, com a nação de Israel, será uma só, e haverá uma só cabeça, como está escrito no versículo 11, e esta cabeça é Yeshua, esta cabeça é Cristo, meu irmão, minha irmã, esta cabeça é o que tem que governar, é o que tem que reinar sobre toda a casa de Deus, que é Israel e é Judá. Por isso, que Deus te abençoe neste dia e que também você possa entender que os planos do Senhor são perfeitos e que Ele não deixa ninguém do lado de fora. Embora rejeita o pecador e rejeita quem realmente insiste no pecado, mas Ele também é misericordioso para salvar a quantos aceitam a sua salvação. Por isso, levantemos a nossa cabeça, porque quando nos estiverem dizendo que nós não somos povo dele, aí Ele, através do seu Espírito Santo, vai nos confirmar como sua nação. Que Deus te abençoe. Baruch haba b'shem Adonai bendito é o que vem